Missionário Raimundo, mais uma vez, seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Obrigado, Fábio. Boa tarde a todos que nos assistem agora. Cumprimentos extensivos a todos vocês. Estamos aqui de novo para partilharmos esse momento com os irmãos. Uma alegria poder recebê-lo. Da outra vez você esteve aqui, qual foi a repercussão daquele podcast que nós tratamos um pouquinho a respeito das bruxarias existentes no continente africano? As repercussões foram tanto para o lado positivo e o lado negativo, que a minha perspectiva não é bem assim lado negativo, porque houve alguns irmãos que deturparam o conteúdo daquela fala, trazendo outros aspectos que não é a nossa comunicação, no sentido de estarmos a discriminar o nosso país, estamos a falar mal. Mas não era nada disso, porque a ideia é o que nós vivimos, estávamos aqui a nível de testemunhar o que Deus faz para aqueles que o servem e também poder fortificar outros irmãos que supostamente podem até não compreender e perceber que servir a Deus você acaba ganhando proteção e cuidado. Então, nós testemunhamos esses atos, essas ações para a edificação do corpo de Cristo. Porque, mediante a um posicionamento nosso, os elogios, a repercussão positiva não mexe mais com nós do que a repercussão negativa. Já parou para pensar que sempre as críticas mexem mais conosco do que os elogios? Isso tem a ver com a própria nossa natureza, entende? Se sentir mais confortável é quando você recebe mais elogio. E quando você é criticado e sobre certos aspectos, às vezes isso mexe com a sua sensibilidade ao ponto de você se julgar, se calhar eu tenho-me colocado numa situação de desvantagem, por isso pessoas criticam, mas por via de regra nem sempre é assim. Às vezes as críticas vêm, não é porque alguém discorda com o que nós dissemos, alguém acha que mexemos na ferida dele, e se a forma de manifestar esse descontentamento é tentar trazer alguns adjetivos que supostamente vai afetar, mexer com a nossa sensibilidade, e aí a tendência é da pessoa ficar incomodada. Mas, por via de regra, é bom aceitar também as críticas, porque ela ajuda a edificar. Ajuda a edificar e nos ajuda a chegar mais longe também, e né? mais, essas críticas, as pessoas que nos criticam, eles nos tornam famosos. Os críticos nos impulsionam, né? A cada lugar que forem, a cada lugar que passarem, eles contam de nós e as pessoas acabam nos conhecendo. E, ao fim dos cabos, por exemplo, no dia que a pessoa que recebeu algo negativo de nós, ao fazer face a nós e vir conviver conosco de perto, entende, afinal de contas, o que foi dito, narrada contra a pessoa tal ou cicrano, não corresponde, porque o que eu vivi dele por perto não corresponde ao que foi dito. Então, ficamos em paz. Foi crítica, não crítica, não sei, eu vou fazer menção aqui do Pablo. Disse, ela aprendeu, não é? Pessoas criticam, o que é que você vai fazer? Não criticam, o que é que você vai fazer? Fica em paz. Fica em paz. O Pablo fala algo interessante, eu nunca perco, né? Ou eu ganho ou eu aprendo. É isso aí, é seguir em frente, não é? Não ficar agarrado aquilo que é a perspectiva das pessoas em relação a nós e seguimos em frente. Falando-se do Pablo, qual é a visão dos africanos a respeito do Pablo? Até porque houve agora o período eleitoral, ele estava nessa corrida para pleitear um cargo como prefeito em São Paulo, e foi falado muito do projeto que o Pablo tem na África, sobre aquela construção de casas, e ele fala muito que a proposta maior não é construir casa. É claro que ele recebeu e está recebendo recursos para construir casa, mas a proposta maior é levar aos africanos a mudança de mentalidade. Qual é a sua visão, a visão dos africanos a respeito do Pablo? Bom, eu não generalizaria, por exemplo, a questão por exemplo, dos africanos, porque a África tem 54 países. Então, eu vou tentar ser específico na área em que ele fez investimento. A ideia é que ele levou, algo que serviu e vai ser útil para aquela comunidade. Ou seja, deu oportunidade de aquelas pessoas poderem
não é, ter outra oportunidade, ter outra visão e se sentirem, não é, pessoas dignas, porque aquelas casas, o investimento que ele fez, e não só investir, por exemplo, construindo de raiz sem o envolvimento dessas pessoas, mas sim que ele vai canalizando recursos e tudo mais, mas há que haver participação dessas pessoas para poderem valorizar, não é, o investimento. Se fosse assim, um trabalho de raiz até o acabamento, sem uma participação desses meus conterrâneos africanos que receberem essa ajuda dele, até certo ponto não haveria, assim, do ponto de vista prático, a valorização daquilo. Mas como a ideia é criar uma mente mais reflexivo em termos de cuidado de coisas nossas, eu acho que isso marcou aquela comunidade, marcou aquela aldeia, e qualquer um, não é, do senso comum pode compreender que ele marcou, não é? Eu escutei que alguém disse que ele pegou recursos, depois não investiu como devia ser e tudo mais, pronto, são outras coisas, mas do ponto de vista prático ele marcou, não é, com as ações boas, aquela comunidade, aquela aldeia, fazendo esse ponte através da construção daquelas caixas. Então a ideia é de louvar, é de reconhecer esse investimento. E essa proposta de mudança de mentalidade, tu acredita que o africano precisa ter essa mudança de... Não só o africano, né? Geral, precisa ter essa mudança de mentalidade de alguma forma? Sim, a mudança de mentalidade é extremamente... Quando nós temos a mudança de mentalidade, é no sentido de dar a alguém a oportunidade de pensar. Isto não se circunscreve só aos africanos, mas no geral. E como é que nós damos a alguém a oportunidade de pensar e desenvolver consciência? É através da educação. Quando você não dá educação a alguém, você prende ele. E você acaba fazendo uso dessa pessoa para os seus benefícios pessoais. Então, a mudança de mentalidade até certo ponto, como é que nós podemos desenvolver a nossa capacidade de reflexão sobre certos assuntos. E para ampliar, não é, esse âmbito de reflexão, é preciso que entre o componente da educação como elemento para isto. Então, a mudança de mentalidade é extremamente importante e deve ser desenvolvida em todos os contextos. Por exemplo, quando nós discutimos questão da igualdade, a mudança de mentalidade sobre a questão de igualdade deve ser no geral. Ver o homem, ver o seu próximo como o seu semelhante, como o seu companheiro. Então, isto tem que ser, não é algo que deve ser motivada e encorajada, tanto nas instituições com responsabilidade educativa, para que isto seja visível. Porque nós não podemos discutir mudança de mentalidade em termos formais e na prática não há. Por exemplo, eu aprendi que devo amar o próximo. E na vida prática eu não faço isso. Então parece que não aprendi nada. Sim. Então a mudança de mentalidade começa a partir de uma educação. De uma educação. Para mim, eu acho que poucos vão discordar comigo que a mudança de mentalidade deve começar com a educação, ou começa com a educação, porque é o ponto de partida, não é? Você vai educando seu filho, você vai passando princípios, orientações, valores sobre a forma como ele deve encarar certas situações e fazer uso correto daquilo que é a sua faculdade mental. Um povo sem educação é um povo ignorante é controlado, é escravo, e o escravo só não deseja liberdade até saber que existe liberdade. Obviamente, né? Que sim. Por exemplo, esse aqui é o problema, não é? De muitos governantes, líderes africanos que exercem, não é, a responsabilidade de gestão de coisa pública. Ainda é problema da educação em muitos países, não é, africanos. Por quê? Não querem dar educação para continuar, não é, a tirar vantagem do povo. Quando você tira a educação, você prende o povo naquele contexto, e quando você precisa de volta e vai lá dar um saco de arroz, dá, não sei, algumas migalhas, pronto, para aquela pessoa que nunca teve oportunidade de sonhar e desenvolver a sua capacidade mental, pronto, vai achar que é a única opção, então vai seguir. Então, é preciso que se faça um investimento, não, em todos os ângulos, em todos os quadrados, para que as pessoas possam sentir-se liberdade de pensar e desenvolver
o intelecto. Mas isso não se refere apenas aos líderes africanos. No Brasil, nós temos um governo também que dá benefício para o povo menos favorecido para escravizá-los, para que esse povo fique dependente do governo para sempre. Eu acho que, para mim, é uma estratégia política que, basicamente, alguns, não no geral, não é, fazem para poder prender, não é, o povo e fazer refém deles quando precisarem e poder tirar proveito, por exemplo, dos eleitorados e poderem continuar em cargos públicos, não é? Mas quando você dá educação, não é, você dá a oportunidade daquele povo pensar por si. Pensar Sim. por si e decidir. Aí você chega e vai falar um monte de coisas. Por exemplo, eu vou abrir um parênteses aqui e fazer uma menção. Um político chegou numa comunidade e começou a perguntar à senhora, olha, qual é o vosso problema aqui? É isto, mais aquilo? Sim, a senhora respondeu, sim, é o nosso problema. E disse, olha, então eu vou ligar de imediato para resolver. Só que, naquela aldeia, naquela comunidade, não é, a conexão da rede de comunicação era péssimo, ou seja, não é acessível. O homem tirou o celular e simulou que estava ligando. Quando terminou, a mulher disse, olha, senhor, aqui nessa área não tem conexão. Se aquela mulher não tivesse uma educação para pensar e saber que essa aqui não está agindo de boa fé, não ia responder. Verdade. Porque, então, ele pensou, mas como é que é possível esse senhor ligar se aqui não tem cobertura de rede? Sim, mas em tudo é uma questão de mudança de mentalidade, porque tem pessoas que se deixam ser escravizadas e serem dominadas pelo assistencialismo, pelo governo ou por figuras religiosas no geral. Eles se deixam ser dominados. Só se torna uma autoridade na nossa vida aquilo que a gente permite ser autoridade. Por exemplo, se eu chegar hoje numa vila hoje e perguntar para as pessoas, você prefere que eu traga o peixe ou traga a vara de anzol para pescar? O que tu acha que a comunidade vai preferir? Bom, eu acho que é a vara de anzol. Esse é um pensamento de quem tem uma mentalidade livre, liberta. Mas, geralmente, nessas comunidades vão preferir o peixe para matar a fome. Só que mata a fome por um momento. A vara de anzol... Bom, você está certo, não é? É verdade que para aquela pessoa que não tem oportunidade de ter outras, digamos assim, meios de poder desenvolver, vai achar que aquela é a única oportunidade, tomar peixe do que tomar anzol. Mas quando você dá a alguém a faculdade de pensar, o peixe eu vou comer e vai acabar, eu não vou ter mais nada, então é melhor que eu tenha anzol e quando eu precisar, eu vou lá e pescar e fazer uso dele. Então, mas esse é o pensamento de já quem tem uma mente mais livre, já tem uma mente disciplinada para a oportunidade, não apenas para o benefício. Né? Só que, por exemplo, a questão de a pessoa também ser assim, dependente ou não se esforçar, no geral, quer dizer, comparando aqui em termos percentual, o número das pessoas que também vão no início de se conformar e não querem mudança de mentalidade é pouco. Só que a maior parte tem essa expressão porque lhes é retirada essa faculdade, não é? Ter essa oportunidade de pensar e de sonhar. Então, quando você compara os números, você vai ver que os que estão nessas condições estão lá pela ignorância. Porque o fato da pessoa achar que, pronto, não vai... Tem um mínimo de consciência, mas está a ignorar isso porque ele quis se colocar naquela situação. Diferentemente de muitos que querem, mas não têm essa oportunidade, mas pronto, acabam aceitando a condição que estão e seguirem. Sim, existem duas coisas que dá para a gente pensar e conversar. Ignorância ou preguiça? Ignorância é quando você não está ciente que você pode ir além, que você pode alcançar, que você pode realizar os seus sonhos. A preguiça é quando você não tem disposição de querer fazer alguma coisa. Tem gente que tem oportunidade, tem gente que tem um rio perto da casa, mas sabe que ali tem peixe, se ele for pescar, ele consegue encontrar alguma coisa. Tem uma porta ali que é para ele uma oportunidade, mas ele tem preguiça de ir até lá. Ele quer só receber. Não, nesse caso, o preguiçoso é aquela pessoa que sabe e não está a agir. O ignorante é aquela pessoa... Não, eu acho que troquei de termos. O ignorante é a pessoa que sabe,
não é? E não fez uso do que sabe. O preguiçoso Eu acho que é o contrário. O ignorante é aquele que sabe, o preguiçoso é aquele que sabe e não tem disposição para ir. O ignorante não sabe. Não, eu acho que para mim não é Não, assim. tudo bem. Para mim não é assim. Por exemplo, você é como que a pessoa sabe e ignora essa possibilidade. O preguiçoso, por exemplo, eu acho que tem componentes similares. Não é? Eu não vejo aqui a faculdade, porque o preguiçoso é que é hora de eu acordar e eu não quis acordar porque eu quis conforto. Está vendo? Sim. E o ignorante sabe, ignora o que sabe. Por exemplo, tem gente que faz... por exemplo, eu vou voltar no campo, no nosso campo, os evangélicos. A Bíblia fala para nós amarmos o próximo. E nós, aquele próximo, em vez de nós amá-lo, nós odiamos a essa pessoa. Então estamos sendo ignorantes, porque nós sabemos, não é? E nós estamos a fazer aquilo que nos deve. Essa aqui é a pessoa ignorante. O preguiçoso também, na perspectiva dele, tem algumas faculdades e, mesmo assim, decide não fazer nada e se acomodar com aquilo. Então, eu acho que, para mim, a minha perspectiva, são só termos diferentes, mas o fim último acaba sendo o mesmo. A mesma coisa. Basicamente, a minha leitura citando aqui um filósofo que é o Sócrates, diz que a pior arma é a ignorância. É a ignorância. Uma pessoa sabe e não usa e não tira proveito do que sabe. É ignorante. A lei disse que não se deve fazer isto. E você sabe que a lei proíbe e você ignora todas essas faculdades e faz. Você é ignorante. Então, tanto o ignorante quanto o preguiçoso acaba sendo escravizado. Exatamente. Acaba. Se a pessoa que é preguiçoso tem a oportunidade de fazer e não faz, e o outro que é mais ágil faz, ele acaba sendo dependente, não é, daquela pessoa ágil, porque ele não tem. A preguiça, ou seja, ele aceitou que a preguiça assume o controle e ele vai ter que assumir qualquer risco. Dos riscos que a pessoa está sujeita a assumir, é aceitar condições que o outro vai lhe impor. O ignorante, ignorando todos os mecanismos, será obrigado a aceitar todas as condições que supostamente será lhe imposto. Basicamente é isso. Perfeito, perfeito. Agora, passando para o lado de Guiné-Bissau, continente africano. Isso aqui não é uma pergunta ofensiva, é apenas um questionamento para obter resposta. Você é de lá. O que atrapalha o crescimento dos africanos? Seria a ignorância ou a preguiça? Bom, eu teria, assim, dificuldade em apontar os dois. Sabe por quê? Porque temos que voltar, não é, para o passado e podemos compreender esse aspecto de se os africanos estão sendo ignorantes ou estão sendo preguiçosos. Mas assim, não no geral, mas vamos aqui fazer menção. O século XIV, século XV. Espero não ter sido ofensivo com a pergunta. É só Não, para mim é boa, depende depende dos outros, né? Exatamente. Porque a questão aqui é para nós aqui trazermos aspectos que possa ser útil. E crescermos, exatamente, né? Então, exato. E são as perguntas que movem o mundo, né? Basicamente. Quer dizer, são as respostas, mas precisa ter pergunta para ter resposta. Como eu estava dizendo, nós precisamos recuar, não é? Aí para podermos situar com base na questão que se colocou. Século XIV, século XV, os africanos foram sujeitos a um regime imperial, não é? Grande parte desses países africanos foram colonizados por potências europeias. E nesse processo eles foram obrigados a aceitar certas condições, ou seja, retiraram aos africanos o estatuto de ser humano, digno, e foram submetidos a certos comportamentos bárbaros, desviantes, que não é bom do ponto de vista prático. E aquilo passou séculos e anos. Do ponto de vista prático, deixou sequelas. E a desvantagem que se coloca entre os africanos e demais foram retirados essa liberdade que agora está num processo de construção. Só que, nesse processo de construção, aparecem alguns líderes que ainda
líderes africanos que ainda, em vez de trabalharem para ascender, mover, ou seja, para eu responder a pergunta, eu não responderia no contexto de os africanos. Eu diria, líderes africanos são ignorantes. Chefes de estados africanos são extremamente ignorantes. Ignorantes por quê? Eles participam nos congressos, não sei mais, conferências internacionais, concerto de nações, o termo que eu estava procurando, concertos de nações. Eles viajam para o exterior, eles veem como é que os outros países ocidentais, América Latina, Ásia, em termos de processo de desenvolvimento, estão, e eles voltam para o continente africano e não fazem nada. São eles que são ignorantes. E eles acabam criando uma estrutura, não é, que vai colocando o povo, a maior parte da população, na situação, não é, de falta de esperança, de aceitar aquelas condições. E por que fazem isso? Porque eles querem permanecer no poder. E vai ver, maior parte deles tem investimentos nos países ocidentais. E por que não fazem investimento no país deles, onde eles são líderes? E por que quando viajam vão alugar hotéis de luxo, vão morar em hotéis de luxo, vão alugar carros, não é, de luxo para irem, por exemplo, para sítios de conferência? São os líderes africanos presidentes é que são ignorantes. E eles sufocam o povo para o povo não crescer e ter possibilidade de decidir se o fulano aqui, que nós entregamos o destino do país em termos de gestão, administração, não está em condições para mandá-los embora. A título de exemplo, Moçambique foi para eleições. Está com problemas. Até hoje ainda está no processo de discussão se quem é que venceu as eleições, o partido no poder não está naquele processo. Então, vai ver que a sua resposta encaixa na mente, na lógica dos líderes, não próprio da população, porque a população depende daquelas pessoas que são indicadas para gerir. Os países africanos são altamente ricos e produtivos. O problema está na gestão daquela coisa pública. Aí é que está o problema. Então, quando eles não desenvolvem, não é, em termos de políticas públicas, que possa elevar o povo, que possa minimizar o nível de sofrimento do povo, são eles que são ignorantes, não o povo. Então, para dizer, reformular a pergunta, é os africanos que são ignorantes ou são líderes deles que são ignorantes? A minha resposta é os líderes. Os líderes aqui, referindo os governantes, os presidentes, os primeiros ministros, não no todo, mas maior parte. Porque quando você vê a linha, abaixo da linha do Equador, por exemplo, África subsaariana, países nesta linha com nível de vida precário. Terrível. E essa responsabilidade é dos líderes. Eles viajam, vão, moram em sítios, viajam e vê como é que os outros construíram países e por que eles não podem dar educação à maior parte do povo deles. Mas aí entra dentro de uma outra pergunta. Isto seria uma ignorância ou seria uma espécie de sagacidade? O cara é sagaz, usa de expertise para deixar o povo dependente do governo, onde eles vão continuar alimentando falsas esperanças enquanto eles enriquecem e ficam mais poderosos com investimentos fora. Para mim, são ignorantes. Porque eles sabem por que foram eleitos para gerir, por que foram eleitos. Eles sabem disso e quando fazem o contrário é porque são ignorantes. Eles sabem. Se torna ignorante porque são irmãos escravizando irmãos, ué. É isso que é a questão que é discutível, Luz. Quer dizer, os europeus foram embora. Em vez de nós melhorarmos o nosso estatuto, a nossa forma de viver com os nossos povos, não. Nós sacrificamos os nossos povos, nós colocamos eles na situação de miséria, nós retiramos a esperança deles de sonhar. Em alguns países da África, a esperança de vida é 45 anos, até 50. Seria um reino subdividido? Meu irmão, como é que um presidente não consegue? E mais, ele só, o interesse dele acaba prevalecendo em detrimento do interesse do povo. Uma pessoa subjuga mais de 2 milhões, mais de 3 milhões, mais de 4 milhões de pessoas. Está vendo o nível de ignorância? Isso é muito alto. Pelo contrário, tinha que ser. Eu sou sozinho. Por mais que o egoísmo me subiu, por mais que eu quis ser, não sei o que eu quero ser, o povo merece o melhor. Eles é que me indicaram para chegar aqui. Eu devo respeito. Ou seja,
Nós não elegemos os líderes, os políticos, para fazer outra coisa, é não nos servir. O contrário é que nós elegemos para eles nos servir e eles não nos servem. Eles nos escraviza de novo. O que está acontecendo, para mim, é outra forma de escravatura. O africano escravizando o seu companheiro africano. E depois fica apontando o dedo ao ocidental. Ou o Ocidente, ou a América Latina, ou a América do Norte. Não sei, fica sempre, em vez de assumir a responsabilidade, remete a culpa para o terceiro. E ele que era responsável. Se colocam no lugar de vítima. Estamos assim por causa da América. Estamos assim por causa do Ocidente, por causa de Portugal, a título de exemplo, não aqui fazendo menção, não é ou por causa do fulano, não. Não. Porque hoje é um país, é um continente independente, né? É um continente, não. É um continente com países independentes. Já não vamos falar de colonização. Países independentes. E por que não podem progredir? E por que não podem avançar? E mais, entre nós há barreiras fronteiriças. Aquilo dificulta o crescimento econômico. Quantas moedas tem no continente? Você sai de um país para outro, você troca de moeda. Você sai de um país para outro, você troca moeda. Você sai de um país para outro. Esse processo aqui reflete em termos econômicos. Fluxo aéreo. Há sempre restrições. Então, há blocos, mas mesmo dentro desses blocos, há uns que respeitam e há outros que não respeitam. Ou seja, é preciso que nós mesmos assumimos a nossa responsabilidade de melhorar o estatuto do nosso povo. Então também é cada um com uma sede de poder diferente do outro, né? Eu quero ter a minha própria moeda. Na verdade, o político, não só se falando do continente africano, mas aqui no Brasil também, eles não entendem que são funcionários do povo. Ao invés de se colocar na condição de funcionário do povo, eles se colocam na condição de senhores do povo. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque se colocar na condição de funcionário do povo, vai trabalhar pelo povo, mas na condição de senhor do povo, ele quer que o povo trabalhe para ele, ué. Quer dizer, é contraditório logo nessa perspectiva. Em vez de você servir o povo, você transforma no senhor do povo, o povo é que vai lhe servir. Isso é mau. Eu acho que aqui eu vou retirar vou atribuir uma dose significativa de responsabilidade. O passivismo do povo. Nós colocamos ele lá. Ele vai orquestrar tudo quanto ele quis, não é? Para nos colocar em situação de desvantagem. O que é que fazemos? Vamos reclamar. Vamos sair e exigir o nosso direito. Sem o povo não existe Estado. Sem o povo não existe o governo. Sem o povo não existe nada daquilo. Então, em algum momento, em alguns países, por exemplo, o povo não cala. O povo reclama. Eu faço menção aqui ao Senegal. O povo saiu às ruas, exigiu o direito que a lei lhes dá. E houve mudanças em termos de governação. Em alguns não. Por exemplo, no meu caso, o povo não sai, o povo é amedrontado. E não, vamos deixar, e vai... por exemplo, há um provérbio de não há jeito. Em crioulo fala dito catem. Não há jeito. Então vamos deixar tudo... Então, aqui é uma responsabilidade também da parte do povo, no que tem a ver com a exigência, cobrar. Eu acho que em todo o país do mundo, o povo tem que estar à altura de quando os seus direitos estão a ser violados, exigir o respeito do seu direito. Porque todo o poder emana do povo. Emana do povo, isso é Mas democracia. No Brasil, todo o poder emana do STF. Bom... O seu contexto aqui deve ser totalmente diferente. Mas lá, todo o poder emana do povo? Dá certo se o povo for na rua? Em toda parte do mundo. Em toda parte do mundo. Não há nenhum poder que resista o povo. A revolução. Por exemplo, a Revolução Francesa. Ou seja, a mudança do regime em França. O povo saiu. A Revolução Francesa, o povo saiu. É o povo que determina a mudança. Nesse caso, que o povo tem que ser ousado em decidir, olha, nós temos que sair e exigir a essa gente aqui que tem que nos respeitar. Se o povo não votar, como é que o cara chega lá? É. E essa consciência de exigir
A partir da educação. Se você não dá educação, o povo não tem faculdade de pensar muito e vai achar que não, é normal. Isso, já escutou a narrativa que Deus é quem dá poder. Eu não estou desacreditando aqui, por exemplo, Deus não dá poder. Mas nós, enquanto pessoas, temos responsabilidade nisso. Nós é que vamos lá votar. Deus não desce do céu e fala, o fulano vota aqui. E essa faculdade de escolher o representante depende da educação. Nós temos avaliar a política que o político apresentou, se é viável para melhorar condições ou não. E decidir qual é o político que trouxe melhor, que é viável. Não só trazer política. Há políticas que são trazidas pelos políticos, mas que do ponto de vista prático não é viável. É só para enrolar o povo. E essa faculdade do povo pensar e poder descobrir o que está de errado é a educação. E entender se o cara também é honesto e verdadeiro, né? Porque tem uns que mente pra caramba, né? Faz um monte de proposta que ele não vai cumprir, é só para enrolar o povo mesmo. E eu disse que cada povo tem um líder que corresponde à sua realidade. Agora, a pobreza que há no continente africano, a miséria. Eu sei que o continente africano é muito rico. É muito rico. O problema, a gente até falou no outro podcast, é o compartilhar. É a forma que é administrado, né? Exato. Que eles tomam para si. Viu? Se você não acompanhou o outro podcast, a gente falou muito sobre isso aí. Procura depois Missionário Raimundo Cabe aqui em nosso canal, que também está extraordinário. Mas essa pobreza se dá, de fato, aos líderes que são ignorantes? Não, como eu disse no início, na primeira categoria, na primeira posição, você responsabiliza os líderes. Porque para o povo estar naquela posição, naquele nível, não, é porque ele foi forçado a estar naquelas condições. Senão, se for no sentido inverso, o povo não estaria naquelas condições. Então, a primeira, você atribui responsabilidade aos líderes. E na segunda posição, não é? Você vai dar a responsabilidade ao povo no sentido em que, mesmo sabendo, eles não exigem, não é, o cumprimento, o respeito dos seus direitos. Aí entra, pelo menos, uma ínfima cota de responsabilidade ao povo quanto à exigência do cumprimento, não é, e o respeito das regras pré-estabelecidas em como a atividade política, a gestão de coisa pública deve ser exercida. Então, sim, a responsabilidade. Mas, do ponto de vista prático, na primeira posição, é os líderes. Depois o povo. Depois vem o povo, não é? É porque é complicado, porque, vamos lá, vai numa vila distante, no interior, onde o povo passa necessidade, que tem uma refeição. Existe muito isso, né? Que a pessoa só tem uma refeição por dia. Em alguns países, não é? Alguns países só tem uma refeição. Aí, época de eleição, o político vai lá, dá comida e promete que vai dar comida em troca de voto. Fica fácil, não fica? Fica fácil por quê? Porque ele, a partida, não deu possibilidade daquela comunidade, daquela aldeia pensar melhor. Não deu educação, não deu escola para aquelas pessoas poderem desenvolver nível de raciocínio. Aí, chega as eleições, eles levam um saco de arroz, óleo, para aquele povo que se habituou em só receber naquelas condições, para ele aquilo é o mínimo que há, ele aceita aquelas condições. Já é diferente quando você, num processo muito antes, através da educação, você ajuda o povo a pensar, a desenvolver, a seguir em frente, o povo chega lá. Quando o político chega e começa a distorcer, o povo entende. As propostas que estão a apresentar, o povo vai avaliar se é viável ou não, se será útil ou não. Mas, do ponto de vista prático, a educação é a arma para mudar tudo, dizia o Nelson Mandela. A arma de transformação e de mudança é a educação. Você vai investir infraestruturas. Nós, por exemplo, estamos aqui a título de estudo. Nosso país não oferece melhor em termos de ensino superior em grande escala. E nós temos que recorrer ao exterior. E por quê? Já 51 anos de independência. Você está com dificuldade de ter uma universidade pública, não é? À altura da exigência do povo. Há 51 anos. O que é que nós fazemos desde 50 anos? Então, a responsabilidade é dos gestores de coisa pública. Os nossos líderes, governantes, que tinham responsabilidade de zelar que o povo tenha uma cultura.
Isso é permitir que haja um bom exercício de cidadania, uma contribuição massiva do povo na gestão de coisa pública. E quando você não dá educação, você retira essa faculdade de pensar e cuidar daquilo que é o público. Sim. Exigir. Então, vamos voltar e ir, a responsabilidade é. E essa responsabilidade também não só nos líderes políticos, nos líderes religiosos. O que é que a igreja está a fazer? O que é que a igreja já fez? Qual é a contribuição da igreja? Aqui fazendo menção, a título da igreja, muitos missionários que vão para o continente para serem úteis. É verdade que nós vamos lá levar o evangelho. E nós estamos sendo úteis com a nossa presença a nível do evangelho. As nossas ações estão a gerar, como, por exemplo, está a atrair, uma mudança em termos de ação naquela comunidade, naquela aldeia onde nós estamos inseridos. Qual é o nosso papel? Então a dose aqui não fica só em termos social, mesmo em termos religioso, os líderes religiosos têm responsabilidade nisto. O que é que fazem? Qual é a contribuição deles? É preciso que se faça alguma coisa. Incentivar os seus jovens, criar projetos, políticas para educar os jovens a nível religioso. Quando eu digo a nível religioso, não é só, por exemplo, com conteúdos religiosos, tanto secular. Porque se você tem na sua igreja médicos, professores, não sei o quê, possibilidade de ajuda, de contribuição é maior. Sim. Do que quando você não tem, por exemplo, pessoas à altura de poderem ajudar e serem úteis. O papel da igreja em termos sociais. Jesus contribuiu em todas as esferas sociais para ajudar. O papel da igreja. Então falta também os missionários fazer esse investimento no trabalho social, mudando a mentalidade das pessoas? Os antigos receberam mais a componente espiritual. Mais componente espiritual. Não, tudo é espiritual e a parte social. A parte social é pecado. E aquilo influenciou a forma de pensar dos mais antigos. Para eles, pronto, esses investimentos em outras áreas, se você for lá é porque você vai desviar. Nós somos membros da sociedade, nós pertencemos àquelas aldeias, àquelas comunidades. A nossa contribuição para ajudar deve ser vista e deve ser patente. E os missionários, às vezes, aproveitando do bom gesto de muitos aqui do Brasil, em vez de aplicarem esses recursos a nível interno no país, ou seja, quando eu digo a nível interno, nas comunidades em que estão, nas aldeias em que estão, com os irmãos que estão ao redor, não fazem isso. Acumulam esses valores, garantindo a reforma deles aqui no Brasil. Não, mas isso que tu está falando é muito sério. Muitos missionários que são enviados do Brasil e são mantidos por igrejas, eles não aplicam o recurso em prol da comunidade que estão trabalhando? Dos casos que eu já vivi, não aplicam. Eles ajuntam para si, para quando voltar para o Brasil ter uma estrutura. Eles usam os irmãos africanos como instrumentos descartáveis, não é? Vai tirando proveito do esforço, do bom coração, da dedicação do irmão, em vez de ajudá-lo e também ajudar aquela comunidade, não faz isso. Vai pegando imagens, fotos de alguns irmãos, das crianças com vulnerabilidade, movendo o coração de muitos aqui no Brasil, e quando é para aplicar na prática, não fazem. Eu vi e conheci casos disto com provas da Guiné-Bissau. Meu irmão, amigo, se você fizer um estudo, sim, uma entrevista, uma pesquisa, perguntando os irmãos evangélicos guinenses se eles querem que os missionários brasileiros permanecem no país ou que voltem aos países de origem, se sobrar 5 missionários, ou seja, é muito. É mesmo? Rapaz, isso é sério. E qual é a visão dos guinenses da África sobre missionários, pessoas que expõem os africanos, as crianças, as pessoas com dificuldade de alimento, passando necessidade para arrecadar dinheiro aqui no Brasil? A visão é de revolta. É de descontentamento. Eles entendem que eles usam essas imagens, não é, como forma de explorar, digamos, não sei se o termo é feliz, mas sim de tirar vantagem. Porque muitos aqui se comovem quando assistem, não é? Situações de crianças naquelas condições. E as pessoas ficam atraídas, comovidas e vão fazendo de coração. O problema que se coloca é a aplicação dos recursos que esses nossos irmãos cristãos missionários, não é, recebem em termos práticos. Você já imagina um missionário na Guiné quase há 20 anos que não fez não construiu igreja
digno para cultuar. É mesmo? O edifício mesmo para eles, não, irmãos, poderem cultuar e adorar, 20 anos, 30 anos, é naquela baraca. Não recebe ajuda. E eu conheço e vi, discuti sobre isso, um que recebeu ajuda de um projeto que era para ajudar as crianças nas escolas. Depois não fez isso. Não investiu, porque depois houve situações lá em que eu demonstrei o meu desagrado, a forma como ele tratava, não é, alguns professores, irmãos cristãos, injustiçando-lhe, disse, não, isso não pode acontecer. Não, eu vou continuar dizendo, eu não vou continuar com você porque isso é errado. Nós somos uma escola evangélica, nós somos cristãos, temos que ser bênçãos e úteis, respeitando a lei. Ele quis continuar, eu disse que eu vou sair. Depois não houve aquela aplicação daquele projeto. Mas ele mesmo me falou que os irmãos aqui no Brasil ajudaram para que as crianças tenham de comer na escola. E depois aplicou. Não aplicou. Mas aqui tem um problema. Por quê? Porque se não faz essa exposição da realidade lá da África, pedindo ajuda para os irmãos, não recebe ajuda. Mas quando faz a exposição, usa os irmãos africanos lá com necessidades para tocar no coração das pessoas, para contribuir, as pessoas contribuem, o dinheiro chega e não há essa repartição, o que fazer? Bom, pelo menos os que acabam perdendo com isto é as vítimas, quer dizer, as pessoas que foram usadas como meios para atrair esses fundos. Não é? Eu acho que próprio o autor, nesse caso, o missionário, não sei se ele consegue ficar com consciência tranquila face a isso, não sei explicar, mas são situações... É lamentável e é triste. E aquilo está a desacreditar, não é? Quando o missionário chega do Brasil para lá, o povo já fica com reserva. Porque eu estou a dizer... Não são todos os missionários, não. Mas a maior parte fazem isso. Não é a minoria, a maior parte. A maior parte dos missionários fazem isso. No caso da Guiné, que eu vi, eu assisti, eu posso explicar, e eu estou falando com convicção, porque eu já vi. Eu servi como obreiro. Eu viajei, eu vi o missionário alterando dados financeiros para prestar conta. Um missionário aqui ajudou ele, no dia em que esse aqui foi lá na Guiné para prestar conta, eu estava presente. Ele contou outras coisas que não correspondem. Mas isso é uma denúncia muito forte. Então a igreja brasileira, os líderes que enviam os missionários, tinham que ter algum projeto de fiscalização desses recursos. Para mim, eu incentivo isso. Líderes, obreiros aqui no Brasil que mandam missionários, que arranjem mecanismos de saber se a ajuda que eles mandam são aplicáveis ou não. Você já imagina um obreiro que recebe 460 e tal reais. Um obreiro que está no campo a servir. O que é 468 reais? Aqui para nós... A pessoa não tem outra coisa a fazer, ele se dedicou ao ministério e vai ganhando por mês um valor de 400 e tal reais. Eu vi. Eu estou falando coisas que eu vi e assisti. Isso aqui, os líderes, os responsáveis dos ministérios aqui, têm que trabalhar isto, porque se isto continuar, vai desacreditar. E nós vamos perder campo com esse comportamento, e vamos perder espaços com esse comportamento. Se o recurso canalizado para missões fosse aplicado a muitos problemas que hoje se discutem, estaria sendo resolvidos. Então, nessa sua fala aí, dá para entender que muitas pessoas estão até desacreditando do evangelho por causa do comportamento desses missionários? Sim, pela testemunha desses missionários, muitos já não acreditam. Então há uma descrença para aceitação. Como é que é possível alguém que veio do outro país como missionário e ter um comportamento de alguém mau? A dor, as lágrimas internas têm impacto. Alguém que chora sem as lágrimas correrem nos olhos e chora interno, é triste. No nosso contexto, muitos estão chorando pela presença desses missionários que foram enviados para ser bênção e não estão sendo. E estão usando os povos. E mais, a forma como eles lidam com os obreiros locais é de desprezo. Esse aqui eu vi, eu assisti. Forma como ele tratava os irmãos pastores locais do ministério. Missionários brasileiros? Sim. Não todos. Eu estou fazendo menção dos casos que eu vi. E é de comportamento de desprezo. Só porque a pessoa veio do exterior, só porque consegue dar uma mãozinha a esse obreiro local, aí trata ele como se fosse que não é nada.
Isso não é comportamento de alguém que foi fazer a obra, que foi servir, que foi para ser bênção. Esse quadro, se os líderes locais aqui do Brasil não trabalharem que isto seja mudado, vamos ter problema. O problema é que são casos que fazem mais barulho do que os que fazem Exatamente. certo. Tem muitos que investem, dedicam, quer dizer, no nosso contexto, não é? Começa a fazer algo de bom. É o povo que vai publicando suas ações. Cada um chega, olha, veio um missionário aqui, esse é diferente, ele faz isto, principalmente projetos sociais. Uma vez que os governos locais não conseguem assegurar a educação em grande escala, não é? Era a igreja poder aproveitar disto. Contrariamente, não é? Eles não fazem. Por exemplo, maiores escolas de educação na Guiné são escolas católicas. Com um rigor, uma disciplina, pagam os técnicos melhor e cuidam. Escolas evangélicas na Guiné, eu estou falando o que eu sei, são escolas com mais processos na justiça. Reclamação da forma como são pagos os trabalhadores, a forma como lidam com os professores, as injustiças, as denúncias que são feitas nos serviços do Ministério do Trabalho, não sei o quê. São mais escolas evangélicas. Inclusive, um professor da minha faculdade, que é o advogado, não é? Ele falou comigo, francamente. Maiores escolas com problemas da Guiné são escolas evangélicas. Mas por que isto? Usam os irmãos cristãos de bom coração, em vez de sermos... Quer dizer, vamos voltar aqui o termo ignorante. Também somos muito ignorantes. Sabemos a verdade e fazemos ao contrário. E a Bíblia diz, conheceis a verdade vos libertará. Então, para mim, esse apelo que o senhor fez, eu vou fazer uso dela. Os líderes cá no Brasil, que mandam os missionários, é melhor que os sigam. Para saber se o investimento que fazem corresponde ou não. Se estão sendo mesmo úteis ou não. Porque senão vai gerar descrédito. E já está a gerar descrédito. Já há o descrédito, né? Já há um descrédito. Há sempre desconfiança, meu amigo. E nesse contexto, os muçulmanos acabam crescendo absurdamente. Obviamente, meu irmão. Mas chega, você precisa dar hoje. Sabe? No final do mês eu garanto. É só você se converter. E antes do final do mês você já tem na mão. E eles garantem mesmo. Mas não, eles não enrolam, não. Eles dão e garantem. Porque sabem que uma barriga vazia precisa. Então, a única forma de conseguir tirar aquela pessoa, não é? E tê-la na posse, é fazendo essas ajudas. E os recursos, eles investem? Nós não podemos, por exemplo, não dá para comparar o investimento que os muçulmanos fazem para a causa do Islão com os evangélicos. Não. Eles investem mais. Os muçulmanos investem mais? Investem mais. Por exemplo, uma organização americana desenvolveu um estudo, Global Frontier Missions. 60 anos. Não é? As religiões que mais cresceram é o islamismo, hinduísmo, budismo e na quarta posição vêm os evangélicos. Sabe quantos por cento cresceram os muçulmanos nesse intervalo de 60 anos? Quanto? 500%. Meu Deus, muita coisa. O hinduísmo cresceu 167%. Budismo cresceu 145%. Sabe quantos evangélicos cresceram? 47%. Meu Deus do céu. A minha visão é que os africanos olham para o Brasil e vê aqui uma agência de avivamento e de missionário. Exato. Mas na cabeça de muitos ainda é. Quer dizer, essa consciência. Mas pelo comportamento, não é? Já há reserva quanto a isso. Ou seja, no início, essa consciência de avivamento, até eu vou continuar dizendo, ainda há essa perspectiva de que o fogo, não é? Porque quando alguém sai daqui, presume-se que está melhor preparado espiritualmente, tem mais possibilidade de mover aquelas pessoas que estão naquela condição de
desculpa, e de desvantagens que foram colocadas a nível de gestão de coisa pública no país, a esperança é quando você recebe, pronto, nós vamos conseguir, alguém está aqui para nos ajudar e vai servir de um braço para nos apoiar. E quando isto não é, acaba colocando o descrédito. Acaba colocando... Então, a esperança é, o Brasil é potência, sim. E vamos esperar algo para vir. Parece que, eu não sei, mas os que são enviados parece que é o que os ministérios aqui descartam do ponto de vista prático. Os que são enviados são... Parece... É o descarte, é o quê? Então vão lá. E outros vão... Quer dizer, meu irmão, você vê que a falta de compromisso. Aqui, por exemplo, essa questão de falta de compromisso leva-nos, não é, aqui a trazer o aspecto das lutas que nós enfrentamos. Qual é o nosso compromisso na causa? Qual é? Nos falta compromisso nas nossas ações, nas coisas do Evangelho. Falta-nos a organização, falta-nos a disciplina. Esses três componentes, para você vencer o inimigo, você precisa ter esses componentes: compromisso, organização e disciplina. Satanás, o diabo, ele tem um compromisso com a causa dele. Ele é organizado na forma como ele faz as coisas. E ele é disciplinado. Ele põe os anjos dele atrás dos cristãos para torná-los fracos, para batê-los. A Bíblia fala em João, 1 João capítulo 4, versículo 4, que o que está em nós é maior do que está no mundo. Ou seja, espiritualmente somos mais poderosos do que o inimigo. E por que o inimigo fica na nossa cola? Por que o inimigo nos abate? Porque nós não somos organizados, nós não temos compromisso e nós não somos disciplinados. No dia em que a igreja não é assumir, quando eu digo igreja, eu e você e todos aqui que nos assistem, no dia que você assumir o compromisso com a causa do Evangelho, você for disciplinado, você for organizado, você põe Satanás para correr. Você põe ele para correr. Enquanto isso não for, por exemplo, quando eu digo o compromisso, a causa do Evangelho, como é que nós investimos? Segundo esta organização americana, que é Global Frontier Missions, 70 bilhões é o valor que é arrecadado para a obra missionária. Sabe qual é o valor que é investido na obra missionária? 45 milhões. E para onde vai o restante? Quer dizer, a maior parte do dinheiro de missões é declarado como roubado do que investido. Vai lá e busca Global Frontier Missions. É um estudo feito por essa organização americana com detalhes. Com detalhes. Ou seja, a questão do compromisso. Segundo essa organização, os americanos gastam mais dinheiro nos enfeites do cão, é chamado obras de Halloween. Não? Halloween. Eles gastam mais dinheiro com essas do que o dinheiro que os cristãos todos investem para missões. Isso é falta de compromisso. Isso explica que nós não temos compromisso. A organização. Somos mais desunidas do que o Satanás. Quer dizer, vamos dizer assim, Satanás, o reino desorganizado, organizado. Ou seja, organização no desordem. O reino de Satanás. Satanás, com tudo o que ele tem, não é nada. Mas, para atingir os fins dele, ele é organizado. E nós somos mais divididos. Nós comungamos, não é? Para uma causa. Nós não comungamos com isso. Por que desta divisão? E ainda entre nós existe, não, Fábio, a sua área de atuação enquanto evangélico acaba aqui. A partir daqui é minha área, você não pode evangelizar até aqui. Existe isso lá? Meu amigo. Não, você não pode, essa aqui é minha área, a sua área é ali. Como é que é possível? O reino é de quem? O reino de Deus, o reino do Evangelho é de quem? Está vendo o nosso problema? Mas algum fim tem nisso, em não permitir que outro evangelize a área. Só esse senhor ou esse líder é que sabe qual é o fim. Tem um propósito nisso. Se eu não permito que a pessoa venha aqui para evangelizar, ganhar vidas, é porque eu estou ganhando alguma coisa nesse... Eu acho que... Eu não vejo ganho, porque o mérito não é para nós.
Quando nós fazemos a obra, o mérito não é para nós, a obra é para Deus. E nós temos que investir para sustentar, não é? Ou seja, nós temos que dar o nosso esforço para que o Evangelho possa prosseguir. Deus podia, é um estalar de dedos, meu amigo, evangelizar o mundo é uma rachada. Mas por que não fez? Porque nós estamos aqui. Em Atos 1:8, Jesus, ao despedir, disse: antes que vocês saíssem para anunciar, esperem até que recebam do alto poder do Espírito Santo. A partir daí, ser-me-eis as minhas testemunhas. Nós, enquanto cristãos, estamos neste mundo aqui para testemunhar que alguém veio, alguém morreu para a nossa causa, alguém se entregou para nos reconciliar com Deus. E em vez de nós fazermos isso, nós criamos barreiras. Como é que o que é missões? Missões é tornar Deus conhecido. Como? Através das nossas testemunhas. E quando nos comportamos, não é, nessa perspectiva de desunião, parece que nós não acreditamos. Deus em três. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E nós falamos isso e na prática nós não viemos. Triste. Este é o nosso problema. Triste. É preciso que hoje se faça alguma coisa quanto a isso. Esses bloqueios, não é, as limitações, essa minha área aqui, a sua, você não pode intervir aqui. E mais, blocos. Nós aqui, nós entendemos melhor a questão do Evangelho do que a outra denominação ou do que o outro ministério. Então nós é que temos que estar na frente. Mas por quê? Essa aqui é desordem. A disciplina. Há uma busca também pelo poder religioso lá em África. Bom, um abuso de autoridade espiritual. Nessa questão, se tu está falando que tu não pode chegar aqui, é porque é um abuso de poder também, uai. Bom, eu não sei se termo abuso, eu diria a má gestão da liderança. Eu diria assim, a má gestão da liderança. Sim, temos. No nosso caso, eu não vou assim abranger todo o continente, sim, mas o que eu vivi, por exemplo, na Guiné-Bissau, há situações, há casos específicos de uma gestão não é péssima da liderança. Péssima. E o pior ainda que está a nos acontecer é a gestão dos recursos humanos que nós temos. Como é que a igreja lida com os irmãos evangélicos? Como é que os líderes lidam com os irmãos na fé? Esse é o problema que estamos tendo. Parece que esse ciclo de quando o irmão ou um obreiro não é... Eu não sei se o termo é correto, é chupapila ou... Como? Chupapila. Chupapila? que é? O irmão obreiro seria o quê, mais ou menos? Faz uma... É mais no sentido... a pessoa só fica fazendo aquilo que o líder quer, isso quer dizer, agrada só... A gente chama de puxa-saco, bajulador. Exato, bajulador. Não, puxa-saco, o termo que... Puxa-saco é o termo mais popular. Se você não for o puxa-saco do líder... Chupa-pila? Se você não for, não é, puxa-saco do líder, então você é mais endemoniado naquela igreja. Essa é mais gestão da liderança, é mais gestão do recurso. Por que existe esse ciclo, não é, entre nós de... o irmão, não... sai daqui, vai ali, sai daqui, muda para lá, sai desse ministério, muda para o outro, fica... Eu não estou dizendo que, no geral, isso deve-se a essa má gestão, mas há situações que explicam, não é? A pessoa acha, pronto, que não faz sentido, já que eu aqui sou tratado nessas condições, então a pessoa decide sair para ir para outra congregação, outra denominação, em que se sente confortável, não é? Para poder servir e não ficar toda hora, quando vê o irmão aí, fica com nervo, não pode cultuar, não pode adorar. Então, nós temos o problema de má gestão da liderança. Jesus. Mais gestão de liderança e mais gestão de recursos. De recursos humanos. Ou seja, como é que nós lidamos com as pessoas que estão debaixo da nossa jurisdição? Os nossos liderados. Como é que nós cuidamos deles? Como é que nós tratamos a eles? Isso é tanto o que veio, não é? O que os missionários brasileiros transmitiram e os nacionais também vivem essas situações com os seus obreiros. Mas lá não tem só missionários brasileiros, tem missionários do mundo, América. Do mundo. Mas os brasileiros são os mais... Não, os maiores no país são os brasileiros. Tem mais número de missionários brasileiros. E esse...
esse maior número de missionários brasileiros são os que estão causando esse desconforto todo? Esse desconforto porque os casos, assim, por exemplo, são ministérios que chegaram muito mais cedo, não é? Que a progressão tinha que ser maior, mas não foi o caso, não é? Então, outros ministérios dos outros países, por exemplo, Ghana, Nigéria, principalmente Nigéria já está tendo uma boa comunidade, e Ghana também, de missionários, mas assim, em termos de expressão, não se compara com o número dos missionários no geral. E o comportamento desses camaradas aqui, alguns, não no todo, eu vou voltar a fazer menção, não todos os missionários, mas a maior parte... Não tem um exemplo assim bom. E os missionários americanos têm exemplos bons? Eles... Não, os americanos investem. Só que agora não já... acho que foram. A maior parte dos missionários americanos que estavam deixaram o ministério com os brasileiros. E quando os brasileiros assumiram os ministérios, meu caro amigo, bagunçaram com os ministérios que os americanos deixaram? O nível de investimento, o nível de cuidado e tudo mais. E aí, quer dizer, os brasileiros foram e ficaram mais com componente espiritual. Eu não estou dizendo todo. Há muitos, não é? Ou seja, há uma percentagem dos que foram e tem esse componente de usar a área social como forma de atrair e poder ser útil. E fazer investimento bom mesmo, e a comunidade acolhe, a comunidade sente isto, que pronto, alguém aqui tem temor a Deus e tem medo de Deus e está fazendo certo. Mas, meu amigo, tem outra turma lá. Não é de desejar. Tu ia falar aí, nós aprendemos com Jesus e eu te cortei. Sim, nós aprendemos com Jesus sobre a gestão do recurso humano, gestão de pessoas. Jesus lidou com 12. E cada um tinha a particularidade dele. Há uns que tentavam, chegar mais perto, e se achar que, por exemplo, eu é que tenho que ser melhor aqui, o mestre sempre dava orientações. Quem quer ser o maior, tem que ser o menor entre vocês. Ele deu lição de liderança, ou seja, nós, os evangélicos, temos razão para não maltratar nenhum dos nossos liderados. Por mais que a pessoa é isto, mas aquilo, nós não temos. Porque o que Jesus fez, se ele não tivesse gestionado os 12 apóstolos, que depois um se foi, não é? Como é que nós teríamos o Evangelho? Como é que nós hoje teríamos o Evangelho se Jesus não deixou os 12, os 11, não é? Com orientação, bem instruído e geriu-os durante 3 anos e meio. Ninguém queixou dele. Ninguém falou mal. Ou seja, independentemente de ver a parte divina de Jesus, vamos ver o componente enquanto homem. Ele soube gerir, ele soube gestionar. O nosso hoje é de desacreditar. Ou seja, não é de desejar a forma como muitos líderes, porque poucos é que fazem isso. Ou seja, poucos estão na situação boa. Muitos líderes desenvolvem um comportamento que não é bom quanto aos seus liderados. Então tá difícil até para esses missionários que vão para lá ganhar vidas, né? Aqui no Brasil, por exemplo, há também um descrédito na pessoa do pastor por causa da banalização. Isso está acontecendo lá em Guiné também? Obviamente, não é? Tem líderes também que se banalizaram, não é? Ou seja, ou seja, as ações dele estão gerando a banalização. O nosso país é pequeno. Quando coisas mexem aqui, não dá para esconder aquilo, meu amigo. É diferente do seu país, por exemplo, com a dimensão que temos. O nosso é muito pequeno. E quer dizer, vocês acabam cruzando de um ou outro lugar. E essas informações, quer dizer, o povo assiste. Eu estou a dizer que há uma insatisfação do povo quanto ao comportamento de muitos missionários brasileiros. Eu vou repetir, há uma insatisfação. Se você for hoje fazer um levantamento de dados, você vai ver que muitos vão dizer, nós não queremos o fulano aqui, nós não queremos, vão apontar missionários que eles não querem que fiquem, porque já é fatigante. Quer dizer, não é de desejar, meu amigo, não é. Mas isso aí seria pela falta de caráter e pela falta de compromisso da palavra de Deus, com a palavra de Deus, desses missionários, ou seria pela batalha espiritual que há no continente africano? Bom, para mim, eu não diria que
Eu terei dificuldade em atribuir, não é, a responsabilidade, a origem desse comportamento. Mas, quando nós voltamos à palavra, não é, e refletimos, não é, nas orientações, não é, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou você está em Cristo, ou você não está em Cristo. Mas se você está em Cristo, há que haver fruto do Espírito Santo. Nos frutos do Espírito Santo não há ódio, não há discriminação, não há desprezo do próximo, não há injustiça, não há infidelidade, não há. Ou seja, para mim, não sei como é que a pessoa vai, mas também nós aqui podemos destacar a questão, por exemplo, que o Paulo fez menção em Efésios capítulo 6, versículo 10, não é? Por aí, para frente, sobre nós cuidamos com as ciladas do diabo. Astutas ciladas. Astutas e ciladas, quer dizer, o que o inimigo traz para nos fazer cair. Se nós não cuidamos, nós vamos cair. Então é preciso que se tenha cuidado. As ciladas do inimigo vêm de formas muito, muito diferentes, de várias origens, digamos assim. É preciso que os cristãos que queiram vencer batalha espiritual aqui, fazendo só ponto aqui. É a luta que nós enfrentamos com as potestades do ar. Demônios, espíritos malignos, não é? Que lutam dia após dia para nos tirarem na posição em que nós estamos. Porque eles sabem que, estando na vontade de Deus, vivendo a palavra na integridade, você tem proteção. Você é mais poderoso que ele. Se você viver no altar, você tem mais autoridade, você põe o inimigo a correr. E aí ele vai usar todos os meios, as ciladas para fazer você cair. Uma das ciladas, a título de exemplo, eu vou fazer menção aqui, o filho pródigo e a Eva. Qual era? A insatisfação. Uma das ciladas do inimigo é a insatisfação. Para mim, quando essas pessoas se comportem desta forma, é porque são insatisfeitos com alguma coisa. Por que eu vou maltratar o meu irmão? Porque que se me foi dado algum recurso aqui para geri-lo de forma eficaz, e eu não estou gerindo, estou insatisfeito com alguma coisa. A insatisfação é uma das ciladas do inimigo. Eu fiz referência ao filho pródigo e a Eva. O filho pródigo, o pai tinha tudo. Tinha servos, era servido, para ele não era suficiente aquilo. Ele decidiu sair porque estava insatisfeito com alguma coisa que a Bíblia não fez menção. Ele decidiu sair. A Eva. Deus investiu no jardim do Éden. Éden tinha tudo, riqueza de minerais, riquezas em termos de frutos, de tudo. Eva ficou insatisfeita com tudo isso e ficou atraída pela fruta. Olha só o que a insatisfação gera. E com essa cilada, quando você cai nela, você é atingido espiritualmente. O inimigo acaba atingindo você. Então nós temos que cuidar com a insatisfação. Grosso problema nosso é a insatisfação. Por que eu não posso amar o próximo? É porque eu fui maltratado? Ou alguma coisa aconteceu comigo de injustiça? Não. Eu não sei explicar. Mas a insatisfação está a gerar comportamentos desviantes. A gestão da coisa pública, ou seja, a gestão do que nós fomos confiados, a gestão da liderança, a gestão dos nossos recursos humanos, a gestão, não é, da nossa vida mesmo, em termos humanos. A insatisfação é um princípio, uma das ciladas do inimigo para nos fazer cair. Se nós não cuidamos, vamos cair. Mas meu irmão, e outra coisa sobre a insatisfação. Por que nós ficamos mais preocupados com Satanás do que preocupados com Deus? Por quê? É insatisfação. É insatisfação. Eu vou explicar. Em nenhum momento na Bíblia, eu não vi. Deve ser que o Fábio aqui, o pastor Fábio, deve ter visto. Se tu não viu, eu não vou ver também, não, ué. Em nenhum momento eu não vi. A Bíblia diz para nós temermos o Satanás. Não. A Bíblia diz para nós temermos a quem? A Deus e resistir ao diabo. Aí nós, em vez de temermos a Deus, nós não tememos a Ele. Nós tememos o Satanás e nos resistimos a Deus. Nós invertemos. Aí, espiritualmente, somos caídos.
Ou seja, estamos no chão. Estaremos atingidos e pelas ciladas do inimigo. Por que da insatisfação? Olha, em Deus você está seguro, Salmos 91. Você está seguro. Diz como montes ao redor de Jerusalém, não é? Assim é que Deus cuida de nós, Deus nos protege. Você está em Deus, não há... Quer dizer, nós não podemos viver preocupados com Satanás. Para mim, a nossa preocupação é, Fábio, não arruma confusão com Deus. Meu irmão, se você não arrumar confusão com Deus, você está tranquilo. Satanás pode voar 1001 milhas, pode fazer 1001 artifícios, artimanhas. Ele não consegue, salvo se for da permissão de Deus para algum propósito. Ele vai fazer isso. Fora disso, Satanás não tem autoridade na sua vida, não tem. Porque o que está em nós é maior do que está nele. E por que nós vivemos preocupados com Satanás? Por quê? Insatisfação. Insatisfação. Então nós não podemos, quer dizer, em Deus nós não estamos bem, nós não estamos seguros, aí vamos ficar sempre com medo, não, Satanás vai aí, o inimigo vem aqui. Eu não estou a dizer que nós temos que subestimar o inimigo, não, eu não estou dizendo isso. A minha preocupação é, vamos temer a Deus, vamos cuidar para não ofender a Deus, aquela que tem a autoridade de matar fisicamente o nosso corpo e matar a nossa alma. E jogá-la no inferno. E jogar no inferno. E não Satanás. Faça a vontade de Deus. Deus cuidará de você. Em mínimos detalhes. Nada vai lhe acontecer. Nós não somos, por exemplo, eu, a minha família e mais, nós não somos melhores que ninguém. Mas nós confiamos em Deus. É verdade. A fé, ela é poderosa. A fé é poderosa para fazer as coisas funcionar. A título de exemplo. Alguém decide carregar bomba, explodir num shopping, num boate, em algum lugar, porque ele acreditou que se aquilo acontecer, ele vai ter benefícios. Isso é ter fé em alguma coisa. E nós? Por que nós não podemos estar satisfeitos com a nossa fé? Nós não podemos viver preocupados com Satanás. Você só vai vencer a batalha espiritual se você estiver no altar. Se você ter compromisso, disciplina e organização. Perfeito, perfeito. Voltando à situação dos missionários lá, talvez não seria o motivo, quando ele sai do Brasil e é enviado para lá, chega lá e ele tem aquele sentimento de liberdade, que agora foi enviado pela igreja e ele está sendo uma autoridade enviada que leva eles a esses comportamentos de diminuir o pastor da igreja, o pastor presidente local, de diminuir os irmãos africanos. Tem até um irmão aqui que ele é de África, ele fala que há muito racismo de missionários brasileiros cometendo racismo com os irmãos africanos. Olha lá, é o racismo o que os missionários fazem na África com os servos do Senhor. Abusam dos recursos enviados em prol do Evangelho, enviam falsos relatórios para o Brasil. Não seria essa sensação de liberdade? Não, para mim não é sensação de liberdade. De liberdade que leva eles a essa... Eu acho que é a autonomia econômica, é a autonomia financeira. Quando eu digo autonomia, porque eles têm posse. Eles sabem que no final de mês, os irmãos aqui como Fábio, como Léo, disponível em tirar parte de recurso para apoiar, eles estão seguros nisto. Pronto, economicamente estão confortáveis e vão tirar proveito disso para se colocar numa posição de notoriedade. Eu acho que esse aqui é o problema. E a igreja local também não pode denunciar porque pode... O problema é perder o recurso. Exatamente. E tu denunciando aqui pode comprometer muitas igrejas lá. Bom, para mim é mesmo para... Se eu pudesse reunir com todos os líderes, eu apontava para ele, tira o fulano, manda ele embora daqui. Tira ele de lá porque ele está a desacreditar. Ele está a ter situações que está nos a colocar, não é, em um estado de sufocação. Eu nem fiz menção do que esse irmão fez aqui de falsos relatórios. Falsos relatórios. Como é que você vai enviar falsos relatórios? Não fazem nada praticamente, mas sabem se não mandarem relatório, o recurso não vai. Aí fica não é... Você falou da outra vez picareta, eu gostei do termo picareta. Sim, tem muito picareta mesmo.
Demais, é picareta. Existe picareta na política, existe picareta na religião. Infelizmente, existe. Existe gente boa de Deus, mas como existe gente ruim do Satanás também. Aqui, ó, tem um picareta ali atrás do computador ali. Brincadeira. Mas infelizmente, usam da boa fé das pessoas, entendeu? Tem muitos aqui de bom coração, meu irmão. Esses são a maioria. Isso eu já vivi. Durante o tempo que eu estou aqui no Brasil, eu percebi que esse povo é um povo bom de coração. Mas aquela turma que está lá... Eu gostei da sua expressão, parece que enviaram só os descartes. Não serve pra nós aqui, então vamos enviar pra África. Manda lá. Porque se os bons foram mesmo, eu não estou dizendo que os que estão lá não são bons, mas a maior... Tem gente boa, o problema é que esses ruins fazem mais barulhos do que os que estão fazendo o que é certo. Tem muitos lá bons, por exemplo, tem um português que está lá. Mas não é brasileiro, tá falando português. É português. Não, tô falando brasileiro. Fala de um brasileiro bom. Aquele português é bom. Fez um investimento numa aldeia, lá em Tchalana. O homem fez algo que ele ganhou a comunidade, meu amigo. Quando você chega, você vê que esse aqui investiu o valor que é dado. Ele chegou a menos de 3 anos, salva a memória. Menos 3 ou 4 anos. Tem uns que estão lá mais de 20 anos, nem uma baraca. Meu Deus do céu. Nem uma baraca. Era criar política. A estratégia é, nós temos que ser inteligentes. Nós somos filhos de um senhor que é dono do saber. Por que nós não podemos usar a inteligência? Vai investindo, vai levando em mão o aspecto social e o aspecto religioso. Andam de mão dada. Jesus dava de comer. Jesus curava. Jesus auxiliava em tudo quanto era necessário. E por que nós não podemos fazer isso? É só o componente espiritual. É preciso, para mim, essas denúncias aqui, se eu pudesse reunir com líderes aqui, eu contava ainda mais. Mas tem brasileiro bons também, né? Tu falou só português? Não, pô. tem brasileiros bons, meu amigo. Tem bom. Isso é reconhecível. Bom, investem, ajudam as comunidades, só que o número não é expressivo, meu amigo. Mas tá difícil encontrar também? Eu acho que... Não, mas tu há de concordar que hoje eu vendo daqui algumas coisas lá, não sei se Guiné é a mesma coisa, mas eu vejo alguns países na África que estão vivendo um avivamento. E eu acredito que parte desse avivamento é responsabilidade do Brasil, que levou esse fogo, essa graça. Nós temos compromisso moral com o Brasil. Os primeiros. Eu acho que ainda vão os melhores. Eu acho que daqui, pelo menos com esse podcast aqui, os líderes vão poder ver os melhores também, em muitas outras áreas para mandar. Nós temos compromisso com o Brasil. O Brasil tem sido uma bênção em termos do Evangelho. Obviamente que tem algumas particularidades, comportamento desviante, mas o Brasil tem sido e continua a ser bênção para a Guiné-Bissau. Mas só que essas situações que nós estamos a viver, essa insatisfação com o comportamento de alguns missionários brasileiros. É que precisa de um ajuste de foco, né? É preciso. É preciso. É preciso um ajuste. Eu não sei dos outros continentes, ou seja, dos outros países do continente africano, mas do meu país, eu sei. Mas Guiné vive um avivamento hoje? Em termos espiritual? Em termos do evangelho, do crescimento, de um passo. Comparando aos anos anteriores, principalmente o envolvimento dos jovens, a participação dos jovens, não é? E o que gera mais, por exemplo, em termos de discreto insatisfação, é falta de apoio naquilo que tem a ver com o estudo. Educação. Exato. Apoio, não é, de alguns para os jovens locais poderem ter a oportunidade de estudar, e isto aqui que está a gerar, pelo menos, esse componente, né, da insatisfação. Mas o que você fez menção, referência, é verdade. Há uma necessidade. Nós temos compromisso com o Brasil e é de reconhecer esse esforço. E tudo o que eu fiz menção aqui não é no sentido de desacreditar todos os feitos do Brasil. É momento nenhum. Mas situações que
estão a comprometer e poderão continuar a comprometer, é que nós fizemos referência aqui. Ô, missionário, mas eu acredito ser muito necessário essa sua fala para despertar a igreja brasileira, principalmente os líderes que estão investindo no continente africano. Porque relatórios chegam de forma diferente e talvez... eu tenho a tia da minha esposa desenvolve um trabalho em Moçambique e ela já tinha me falado sobre essa realidade. Eu falei, vamos no podcast falar sobre isso. Ela, não, porque se eu falar isso, muitos líderes na África pode fazer alguma resistência, alguma retaliação sobre mim que estou lá desenvolvendo esse trabalho. Por quê? Porque alguns líderes não querem perder os recursos que são enviados através desses missionários. Foi o que eu falei, não é? Os líderes locais têm dificuldade de denunciar aos responsáveis desse missionário. Por quê? Se a pessoa voltar, eu acho que isto o negativo está aqui. Por que nós não podemos confiar nos nacionais? Só com a presença de um brasileiro lá é que é possível fazer investimento. Eu acho que isso também está errado. Isso também está errado. Vamos ver os nacionais. Tem gente bom. Vamos confiar e entregar o recurso. Por exemplo, a nossa ajuda não é que vão depender. A melhor forma para eles poderem fazer com mais veemência e chegar em lugares ainda, atingir outros polos que não com dificuldade, por exemplo, por falta de recursos de atingir, para eles poderem chegar. Vamos acreditar. Tem nacionais bons. Tem nacionais fiéis. E esses nacionais estudaram aqui, receberam educação teológica e mais outros aqui no Brasil. E por que quando voltam é preciso um intermediário brasileiro para poder canalizar o recurso? Gastando mais com um missionário lá, porque precisa mantê-lo, e poderia investir todo o recurso lá. Todo o recurso, e depois esse aqui que ganha essa oportunidade e fica fazendo, por exemplo, achando prerrogativas com aquilo e tirando vantagem. E lidar de forma não bom com os líderes locais. É preciso aceitar. Eu não posso chegar aqui e desacreditar as lideranças locais aqui. Eu tenho que submeter, eu tenho que aceitar as condições. Ser ficar lá até quando eu for dar a oportunidade de desenvolver. É preciso que nós colocamos mão na ferida. Isso dói. Eu não estou dizendo que todos, estão nessas condições, mas algumas turmas lá. Eu entendo. De desejar. Se calhar a minha fala hoje pode servir como um ponto numa folha A4. Mas da minha parte, do meu contexto, a insatisfação. Eu pude entender isso porque eu envolvi no ministério. Na verdade, eu vejo a sua fala como um desabafo de muitos líderes de igreja local lá. Que tem dificuldade de contar isso francamente. Sim. E vão ficando dando jeito porque se a pessoa, se o ministério de cá, a partir de cá, tirar aquele ali, já não tem mais como o apoio chegar. E eles localmente não têm oportunidade, não têm essa possibilidade de manter os obreiros, por exemplo, no campo missionário. Não tem. Eu vejo até necessária essa sua fala para nós aqui no Brasil, a liderança em especial que investe na África, que envia missionário, não envergonhar o legado que nós temos lá. Porque se a gente não despertar agora... Muito bom. Esse legado tem que ser protegido. Como? Fazendo mudanças imediatas. Se essas mudanças imediatas não forem feitas, outros povos vão, de outras nacionalidades vão, o legado vai sumir, vai desaparecer. Sim. Então é preciso que se mantenha esse legado, porque a geração está vindo. A geração está vendo que essas inquietações é mais com essa geração nova que não consegue aguentar vendo imagens, fotos tiradas, informações que eles acabam percebendo mesmo que são falsas, que é enviada, mas muitos aqui fazem do coração. O legado tem que ser protegido. Os líderes locais aqui têm que rever, não sei que técnica, que meios é que podem usar para resolver, como aquela irmã disse. Estão com medo, se calhar os nacionais, podem retalhar, podem ter... É melhor nós resolvermos o problema do que deixá-lo acumular. No dia que vai explodir, é horrível. Infelizmente. É melhor a gente fazer paz hoje e resolver as nossas contendas e seguirmos em frente. A obra é de Deus. É preciso que a gente o faz com inteligência, com honestidade, com fidelidade, com tudo mais. Então, dentro dessa perspectiva, os recursos que o Brasil envia através dos missionários, se tivesse sido bem repartilhado, o evangelho teria avançado ainda mais. Meu irmão, nós estaríamos hoje, porque o evangelho chegou lá muito cedo. Quando eu digo muito cedo, mais ou menos há uns 49 anos, uns 50 anos. Não é?
Para uma igreja centenária como a Assembleia de Deus? Deixa eu só dizer. Não há nenhuma universidade evangélica. Nenhuma. Nenhuma. Você vai ver as escolas vocês falam primeira série, sim, o ensino primário, sim. Liceu. Não há. Não há. Mas por quê? Se a igreja tivesse investido na educação a essa altura, nós teríamos muitos cristãos no setor público com expressão, formados pela igreja. Por exemplo, eu vou fazer menção do Jocum. Fez um investimento de uma escola no norte, ou seja, norte não, no leste do país, em Bafatá. Você chega na escola, você reconhece o investimento. Missão Batista fez uma escola em Bafatá. Mas durante muitos anos a gente podia ter expressão mais. Se nós fôssemos muito inteligentes e mais em aplicar verdadeiramente os recursos. Meu amigo. O pior é que, é complicado tu falando isso aí, porque se a gente não vê esses recursos sendo aplicados aqui no Brasil, porque não há também. Poucas são as denominações das igrejas que tem uma universidade, poxa, que tem uma escola. Poucas, aqui no Brasil, com tanto de recursos que tem. Eu acho que a gente não tem, pô. A gente não tem, assim... Então parece que a consciência veio de cá. Veio daqui. Não, isso é real, entendeu? E isso aqui não é denúncia, não. Eu estou falando de fato, viu? De fato mesmo. Nós não temos. Os nossos recursos não vai para escola, para universidade. Não temos. Poucas são as denominações. Poucos são os campos eclesiásticos em determinadas cidades. Mas são pouquíssimos. É raro ver uma igreja que tem uma universidade que tem o mais simples, uma casa, uma comunidade terapêutica para reabilitação de dependentes. Mas será que nos falta técnicos nessas áreas? Não. Não nos falta. Falta-nos formados em áreas sociais? Não. Quando você vai na administração pública, você encontra muitos técnicos qualificados em áreas sociais. E por que não reunirmos isto e investirmos na educação? O nosso problema é isto. Então, diga para os compatriotas africanos que o problema não é só lá, começou aqui. Mas isso é fato. Quem está me vendo, líder, pastor, eu vou votar, membro, quem está me vendo está falando a verdade. E fazer a menção disso. Começou aqui. Eu vou fazer a menção Então disso. A questão do desvio de recursos lá já é algo do caráter nacional. Que não é investido em escola, que não é investido em clínica, que não é investido em universidade, que não é investido em comunidade terapêutica, que não é investido em nada de forma social. Agora que algumas outras igrejas, chamadas de comunidades, de parede preta, que está abrindo a visão e estão investindo em escolas, entendeu? Mas nós não temos aqui. Eu queria só fazer referência a alguma situação aqui, por exemplo, desse problema em termos de gestão. Se nós não tomarmos cuidado com essa forma como nós gerimos, vamos gerar descrédito. Você vai depois falar para alguém, olha, tenho necessidade, eu preciso de ajuda para investir nesse projeto, vão achar que você vai ser um outro picareta. Então, quer dizer, se nós não cuidamos, vamos gerar em outras pessoas o descrédito em todo mundo. Vão achar que todo mundo é a mesma coisa. Você dá, a pessoa vai comer e vai... Nós temos um projeto agora com a Friendland, que é uma amiga. Em termos sociais, o pastor Silvino, ele investe na área social. Eu diria... Pastor Silvino é brasileiro, né? É brasileiro. Não. Aqui, brasileiro, viu? Tem brasileiro. Olha, se nós tivéssemos 20 de pastor Silvino, teríamos universidade em todo canto, de renome no continente africano. Se tivéssemos 20 de pastor Silvino. Ele investiu. Eu vou falar francamente. O único missionário, acho que ele não é missionário, missionário que investe no continente africano, mas ele é missionário. É o único brasileiro que investiu e formou 17 técnicos de superior. Pastor Silvino é o único que investiu e formou 17 técnicos. Perfeito. 17. Cadê os outros? Ele chegou na Guiné-Bissau em 2007.
2007, através de um dos meus líderes, que é o Wilson, que entablou contato com ele. Ele investiu. Eu sou fruto de investimento daquele homem em termos na área secular. E ele ainda está investindo no ensino superior, na formação superior nossa e dos mais irmãos. 17. Se os que foram para Guiné muito antes tivessem investido, meu irmão, quadros que a gente teria, projetos para ter ensino universitário, ensino secular em grande escala e também escolas teológicas, estaríamos numa velocidade que não dá para parar. Não dá. E vale a pena. O Silvino é um exemplo de um dos brasileiros que investiu na Guiné. É um exemplo. Eu posso testemunhar. É um exemplo que existem missionários bons brasileiros. Não, né? existem bons. Não aqueles picaretas. O Silvino é um exemplo de investimento. E vale a pena ressaltar aqui que quando a igreja investe em faculdade, universidade, ela está investindo em algo que tem retorno. Tem, e mais ele está investindo em elevar a consciência decisiva do povo. Ele está a elevar a consciência reflexiva do povo. Nosso Deus nos quis em posição de destaque, em posições chaves para nós servi-lo. Paulo discursou em Areópago, Assembleia Ateniense naquela época. Não é qualquer um que entrava lá, meu amigo. Você tinha que ser capital para você poder ter o privilégio de discursar perante aqueles filósofos. Deus nos quis. O saber não mata ninguém. Nosso Deus é maior, é o dono do saber. Disse a Bíblia, se lhe faltou, teme a ele vai lhe dar o saber. Mas nosso problema, não, essa pessoa, quanto mais estudar, já vai desviar. Quanto mais a pessoa se formar, já vai se tornar descrente. Teve essa mentalidade em África também? Tem! Que a letra mata? No nosso caso ainda é mais frequente. A letra mata, né? Eu vou dar o exemplo no meu caso. Quando eu queria fazer direito, disseram, olha, Raimundo, você é bom na igreja. Se você fazer direito, você vai desviar, você vai defender bandido. Desencorajamento de eu me estudar. Eu disse, não. Eu quero estudar porque eu não consigo aguentar com a injustiça. Eu preciso ter conteúdo para fazer defesa em uma situação de justiça. Como é que eu vou fazer isso se eu não tiver conteúdo? Como é que eu vou me afirmar? Você sabe que se não fosse o pastor Silvino, às vezes não teria advogado na Guiné. É mesmo. Meu caro amigo, eu estou falando que aquela turma pode ficar zangado comigo, mas é. Missionário Raimundo, eu queria ficar com... a gente ia falar sobre batalha espiritual hoje, nem conseguimos falar sobre batalha espiritual e horário. Mas, ó, só falando um pouquinho aqui, teve um vídeo seu que viralizou, que tu estava falando sobre batalha espiritual, sobre uma realidade de algumas pessoas na África que queria, tipo, ficar famoso. Ficar rico. Fazem pacto. Aí fazem pacto. Com uma caneta, o diabo dava uma caneta e tal. Teve um cara que lá de Guiné, que ele fez um vídeo... Deturpou. Te dando descrédito total, dizendo que tu estava dizendo que o povo de Guiné era ignorante. Era ignorante, era burro. Ele começou assim. Quando eu disse, nós temos várias tribos. O termo que os brasileiros, nós falamos etnia. Ele diz, então parece que agora na Guiné não existe povo, só tribos, nós não somos civilizados. Eu não disse que o povo guinense não é civilizado. Nós temos etnias que compõem a nossa estrutura social. E cada uma dessas tem forma como eles manifestam, não é? As crenças dele. Não tem nada. Eu sou de uma dessas etnias, a minha esposa é da outra etnia. E eu não estou desacreditando, eu não estou falando mal. Eu fiz menção de casos em que, por exemplo, nessas particularidades dos grupos étnicos, as crenças levam cada um a se manifestar de uma determinada forma. Uns que, por exemplo, eu vou fazer menção, referência de novo no caso da minha esposa, que na realidade dela, não é? Se concluir que uma menina tinha que servir, não é, na baloba, naquele lugar da adoração do Satanás, ela tinha que fazer, se não fizer, ela morre. Essa é a noiva do diabo. Exato, a noiva do diabo. A minha esposa foi alvo disto. Foi dita que ela tinha que ir para fazer esse ritual. A mãe levou ela junto de um homem e ele foi amarrada. Tem um nome específico, mas é uma linha
que foi marada na mão, mas com o compromisso de que ela vai ser reservada a servir na baloba. Ser esposa do diabo. Só que o irmão dela namorava com uma irmã crente. Mas ela sempre adoecia. Quando as festas vizinhavam, ela ficava doente. Aí, aquela irmã cristã que namorava com o irmão dele falou, olha, você tem que converter. E ela foi e converteu. Mas não era assim uma conversão verdadeira, porque estava naquela de, a mãe, para que a sua filha pare de adoecer, você tem que cumprir esse ritual, você tem que entregar ela para ela servir. E a mãe, sem jeito, fez. E o que aconteceu? Ela continuou, o irmão mais velho, não é? Viu que aquilo não era solução e ela pediu, ela mesma, já com um pouco de dose do evangelho, pediu para o irmão cortar aquilo. E o irmão cortou e jogou fora. E ela foi. Quando ela se encarou verdadeiro, ela ficou liberta. E diziam que se você não cumprir aquele ritual, você morre. Ela não morreu. Ela é minha esposa até hoje, até amanhã, até depois da manhã, até Deus nos separar. Você quer saber quem é ela? É Leocádia Albano Gomes Cabi. Ela está viva, com o poder do Evangelho. Eu fiz menção desse aqui, o irmão falou, não, ele está... Quando eu fiz menção de os que fazem pacto para ficarem famosos. Isso não é nenhum tabu. É o que acontece no contexto. Eu não estou desfamando, eu estou fazendo menção do pactos que a pessoa assume com Satanás, mas o fim último é a morte da pessoa. E fazem pactos para ficar rico também? Ficar rico. Eu trabalhei com um senegalês, que o amigo dele é nigeriano. Esse amigo dele, para ficar rico, entregou o pai dele para sacrifício. Ficou rico. Ficou rico o meu patrão senegalês em alta e bom som. Falou, ele não ficou rico porque ele não quis a proposta que o amigo lhe deu. Falou, olha, se você quer ficar rico, você tem que entregar ao seu pai porque me disseram para fazer isso. E ele fez. Ficou rico, mas rico do danado. Isso é algo para esconder? Não. É pacto. O fim último é a morte da pessoa. O irmão deturpou, falou coisa. Pronto. Ele falou, ele me deixou famoso, deixou todo mundo me conhecer. Os que lhe seguiram disseram um monte de coisas, mas não é relevante. E depois, no fim, ele estava defendendo o diabo. Então, ele está em condição de defender o diabo e eu não posso falar de Deus que me salvou. Eu tenho experiência de salvação, de libertação da minha vida, da minha esposa, testemunha de que Deus é poderoso, Deus liberta quem acredita nela, e eu não posso testemunhar isso para edificar a fé dos outros irmãos? Aí isso é difamação. Não, eu vivi no meu contexto, conheço o meu contexto e não estou difamando. Eu quero o melhor para a minha sociedade, porque quem traz o melhor, a mudança, a transformação é o evangelho. E ele diz, então, agora para as pessoas serem bons, melhores, civilizados, tem que ser cristão. Isso é fato. Não tem nada de errado nisto. Não tem. O evangelho muda, o evangelho transforma. O evangelho é poder para transformação. Se você acreditar, você vive um cristianismo puro, Deus vai lhe usar para libertar muitas vidas. Não tenha dúvida. O inimigo vai usar as ciladas dele, a artimanha dele para nos desacreditar, para nós não sermos testemunhos. Nós temos que testemunhar. Fábio, Deus o abençoe. Testemunhe. Isso não é você querer aparecer. Isso é mostrar que você serve a um poderoso que cuida de você, que abre as portas, que lhe abençoa. Não tem nada. Não tem nada, não é com questão de se mostrar, mas é tornar o nosso Deus conhecido através das nossas testemunhas. Tem gente que quer ver, quer ouvir. Muita coisa Deus fez para nós. Muita coisa Deus fez para você que move agora. Testemunhe da grandeza de Deus. Você está cumprindo Atos 1:8. Ser-me-eis as minhas testemunhas. Por isso eu falo que é preciso que se mude, porque o nosso comportamento está a testemunhar pela negativa. O nosso testemunho prega mais do que as nossas palavras. Exatamente. Então nós temos que viver um cristianismo de verdade e puro, porque a partir disso nós vamos converter. Essa geração contemporânea é impactada mais com o que vê do que com o que ouve. Os jovens fazem leitura. Seu filho acompanha, seu vizinho acompanha. Viva um cristianismo com decência. E você vai levar Deus a ser conhecido e você será abençoado. Perfeito. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, é até leviana, né? Tranquilo, meu irmão. Quando a pessoa fez um pacto com o diabo e se converte a Jesus, não corre o risco de morrer, não? Meu irmão,
Eu vou repetir. 1 João 4:4. O que está em nós é maior do que está neles. Se você converter em Jesus, mesmo com o pacto anteriormente feito, você é libertado. Sangue de Jesus o liberte. Sangue de Jesus o protege, o salve. Então, o inimigo já não tem autoridade sobre a sua vida, porque quem já está lá é o Espírito Santo. O templo já é ocupado por um ser poder. Nós temos poder através do Espírito Santo. Nós temos um Deus maior. Nosso Deus é maior. Sim. Então, se é maior, basta você converter. Uma conversão verdadeira e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você está liberto. Mas há relatos de pessoas que fizeram um pacto e ao se converter ao evangelho, o diabo tentar matar ele, não há? Sim, há caso, por exemplo, tem um pastor chamado... ele já faleceu. É chamado Giro Gomes. Ele era balobeiro, servidor de Satanás. Quando converteu, Satanás tentou. Inclusive, numa tabanca, próximo da aldeia em que eu trabalhava, antes de vir para cá, que é Prabis, tinha um demônio que encarnava num animal, que qualquer um que tivesse contato com esse animal morria. O povo na aldeia não estavam sossegados. Ninguém ousava sair ao ponto de se encontrar com esse animal que era encarnado. Esse homem, que era Jambacos, que se converteu, foi para a briga com esse demônio que encarnou no coiso. Matou esse animal e, antes de morrer, ele disse, se ele morrer, que ele fosse enterrado em Prabis, nesse setor, é chamado setor Prabis, que ele fosse enterrado lá. A comunidade reconheceu que aquele homem era homem de Deus, porque ninguém fazia contato com aquele animal e sobrevivia. Ele fez contato com ele, matou esse animal até amanhã. Não sei, depois da manhã, pode depois aparecer algo de igual. Nunca mais ou seja, não apareceu mais algo daquele tipo, mas muitas pessoas morreram, muitos civis morreram. E aquilo era um pânico naquele setor. O povo não estava sossegado. Mas o poder do evangelho, neste homem que era servidor de Satanás, transformado e mudado, ele mudou o conteúdo, o contexto daquele setor. Isso é poder. O evangelho é poder de Deus, né? Meu amigo, o que está em nós é maior do que está neles. Só vamos ter que fazer a vontade de Deus e ficar em paz. É só isso. O mundo espiritual existe, mas aqueles que têm Deus é superior a esse mundo espiritual das trevas. É isso que a palavra diz. É superior. Então, por isso, nós não podemos preocupar tanto assim. Eu vejo muita inquietação dos cristãos, não é, com o diabo. O nosso foco tinha que ser, vamos preocupar em não ofender, em não errar, e não fazer nada contra a vontade de Deus. Porque se assim for, nós estamos tranquilos, estamos seguros. Por mais que o mundo espiritual possa girar, salvo a permissão de Deus para algum fim, é possível que o inimigo nos atinja. Fora disso, não tem autoridade. Isso foi mesmo o Senhor na sua palavra. Isso foi mesmo a sua proteção. Mas o mundo espiritual existe, é real e tem o seu poder. Tem. O diabo não pode ser subestimado, mas também não pode ser temido. Exatamente. A Bíblia nunca nos disse para temer ele, mas sim resisti-lo. Eu não estou dizendo para nós subestimarmos o mundo espiritual. Não, o mundo espiritual existe. Outra vez falei, o diabo é só na cabeça desse missionário aqui. O diabo é só na minha cabeça. O diabo existe. E a manifestação de diabo, nós não podemos negar isso. Mas nós, enquanto cristãos, temos que viver em paz. Temos que estar satisfeitos com o que nós já temos, que é Jesus Cristo. E viver uma vida digna. Do resto, desfazer as obras do inimigo. Missionário, como a gente consegue discernir a ação do diabo na vida de uma pessoa? Você vê a manifestação. Quer dizer, a forma de reação da pessoa endemoniado é diferente de uma pessoa de senso comum. Nível de força de reação dessa pessoa explica que a pessoa está possuída. Semblantes na face explica que a pessoa está possuída. A pessoa não está no normal. Você vê que a pessoa não tem controle de si. Isso é manifestação do poder do inimigo. Mas, Judas não balbuciou, não demonstrou força
não fez barulho, não rangeu dentes, mas estava cheio de diabo. Não, Judas está. Eu estou dizendo casos específicos. No caso de Judas, ele deu brecha. Através de ciladas, Judas não estava satisfeito. Não estava possesso, né? Não, Judas não estava satisfeito, por isso deu brecha. Sim. E nesse caso, ele foi usado, não é? De forma normal, como Satanás disfarça em muitos, não é? De forma pacífica, você permitindo ele, e as suas ações vai nisto de comprovar, como de Judas. Mas há casos em que você vê mesmo possuído, você vê a ação, a reação da pessoa de que esse aqui está possuído. 1, 2, 3 pessoas não conseguem segurar uma pessoa possuída. Não consegue. Porque a força que está nele ou nela não é força que não vem dele, nem dela. É força exterior. Por isso os outros seres humanos comuns não conseguem segurar. Tu acredita que o diabo também trabalha para a destruição de casamentos, de família, essas coisas? Meu amigo, trabalha dia após noite. Ele vai usando, não é, tudo que está ao seu redor. Voltando aqui às ciladas, astúcias, Paulo fala em Efésios, astúcias. Meu irmão, ele vai usar todo tipo. E assim, a batalha espiritual começa onde? Começa na mente. Na mente. Se o diabo souber da forma como nós pensamos, ele pode projetar, não é, a nossa reação. Ele pode articular mecanismos, não é, para nos fazer cair. Então, como é que nós ocupamos a nossa mente para vencermos a batalha espiritualmente? Oração e meditação. Com a oração e meditação, nós ocupamos a nossa mente. E se nós vencemos esse espaço, essas brechas, Judas, nessa perspectiva, deu brecha. E mais outros que, portanto, foram usados, deram brechas. Então, o inimigo aproveitou, não é? E usou-os para os fins que eles querem. Em todos os aspectos, Satanás usa. Você é estimado pelo dinheiro, você é estimado pelas mulheres, você é estimado pelas práticas ilícitas. Ele vai colocando sempre ao seu favor. A forma como Satanás nos tenta não é padrão. Fábio, tem a sua particularidade, tem um que você é forte, não sei o que. Ele vai arrumando sempre alguma coisa ligado, não é, a sua manifestação comportamental. A forma como você exterioriza suas ações. Porque ele não sabe o que nós pensamos. As nossas ações que ele faz dedução. Porque também se ele soubesse o que nós pensávamos, pronto, já era. Já era. Então, quer dizer, independentemente aqui de fazer menção do diabo, um psicólogo, basta ver o comportamento da pessoa, percebe logo o que está em causa. Imagine Satanás. Imagine Satanás. Então, por isso que as formas de tentação são sempre, vai dependendo de particularidade de cada pessoa e ele vai usando esses aqui para você cair. Se você cair, ele já ganha. Trabalha na nossa necessidade e na nossa fragilidade. Exatamente. Você lembra, por exemplo, não só na nossa fragilidade, mas em situações em que nós estamos muito mais confortáveis. Sabe, o momento mais frágil é o momento da nossa vitória. Porque quando nós vencemos, nós nos acomodamos. E nessa acomodação, vêm as ciladas. Quando um exército vence, fica tranquilo. E se acomodar, aí os inimigos vêm. Então, quanto mais você é bom no que você faz, mais você deve cuidar ainda. Mais você deve cuidar ainda, porque senão, aí parece aquela cilada que, do rasteiro você cai e fala, não acredito, o fulano... Nem imagino se descuidou. Por isso, nós não podemos nos descuidar. Porque a cilada, eu falo de ciladas astúcias. O homem é estratégico. Estou dizendo o homem, ele é estratégico, tá vendo? Nós não podemos subestimar isso. Então, basicamente... Perfeito. Léo, estou no horário? Dá para continuar, Léo? Ou já acaba? Encerramos aqui. Um crente pode ficar endemoniado? Tá. Bom, para mim, você devia mudar. Quando você diz o crente é cristão em Jesus que o segue. Agora, tenho dificuldade em dizer se é crente, porque um corpo não pode ser ocupado. Alguém que frequenta a igreja. Pronto. Agora sim. Alguém que frequenta a igreja, não é? Pode ser usado por Satanás, sem problema. Sem problema. Mas alguém que é cristão verdadeiro, Satanás não tem como entrar, não tem. A Bíblia fala que ele está derredor.
buscando a oportunidade. E se aquele irmão que é religioso vai, vem, nos cuidar, inclusive ele usa muitos dentro da igreja. Satanás usa muito. E a gente fala, mas como é que é possível? Jesus deu o exemplo de o joio e o trigo. Só no juízo final é que serão, se você for separar agora, você pode pegar o coisa e matar o que você... Então o crente sem compromisso pode ficar cheio do coiso. Cheio do demônio. Misericórdia. Falta de compromisso, falta de disciplina, falta de organização. Pronto. Você é um caminho para ser instrumento e representante de Satanás. Missionário Raimundo, é bom a gente ficar por aqui nesse assunto para que tu possa voltar de novo. Antes de ir para a Guiné de volta. Aí tu volta no podcast novamente. Eu agradeço essa oportunidade que o Senhor e o Léo nos dá para partilharmos aquilo que nós compreendemos que é bom para o ministério. Nós não somos detentores de verdade, mas aqui partilhamos as nossas experiências para mover e ajudar outros a poderem, se cuidar, nesse caminho que a Bíblia nos chama, a sujeitarmos e ajudarmos uns aos outros para o destino final. Então, por isso estamos aqui. Espero poder voltar aqui com a vossa permissão, com a graça do Divino, dar essa contribuição e encorajar. Vou voltar a dizer, no dia que a igreja for organizada, compromissada, disciplinada, põe Satanás para correr. Perfeito. Nós vamos encerrar agora, dia 23, Eu Acredito, podcast especial aos mais de 100 mil inscritos, quarta-feira, às 15 horas. Estamos preparando aqui, eu não, né? A equipe aqui está preparando algo incrível, extraordinário, e você não pode perder, que nós iremos contar a história do Eu Acredito podcast até aqui, dia 23, a partir das 15 horas. E no dia 24 estaremos recebendo aqui, a partir das 14 horas, na quinta-feira, pastor Rogério Zait, contando sua história de vida e compartilhando um pouco do muito que Deus tem depositado também na sua vida. Eu vou nessa. Semana que vem, com a graça de Deus, nós estamos de volta. Este foi mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Se você entrou de gato no navio e chegou agora, não conhecia, se inscreva no canal. Já deixa aí também o seu like para que a plataforma compreenda que o conteúdo é relevante e compartilhe para mais pessoas. Missionário Raimundo, muito obrigado. Até a próxima. Léo, até a próxima. Todos que nos acompanharam até aqui também, até mais. Escolhido para mudar essa nação.